Um levantamento realizado pela consultoria Action indicou que nos últimos anos houve um aumento do protagonismo do Congresso Nacional. Segundo a empresa, o Poder Legislativo, que é composto pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, foi responsável por 64% das propostas de lei aprovadas em 2021, contra 33% do Poder Executivo. Você está vendo o gráfico na tela. 79 projetos tiveram como autoria o Congresso, o maior volume desde 2012, quando a empresa começou a medição. A conclusão da consultoria é que esse empoderamento do Congresso gerou um maior controle da pauta a ser debatida e aumentou a influência sobre a construção de políticas públicas. Vale lembrar que em 2 de outubro o Brasil vai às urnas para decidir também quem serão os próximos deputados e senadores. Para deputado federal, o Tribunal Superior Eleitoral indica mais de 10.500 candidaturas para 513 vagas. Para o Senado, serão 27 vagas disputadas por 240 candidatos. Este tema importa para nós porque assuntos de alta relevância para o setor rural passam pela aprovação do Congresso. E atualmente, a bancada do agro é uma das maiores do Congresso Nacional, representando também os principais interesses dessa categoria do agro e dos produtores rurais. Vamos saber o que vem pela frente na composição do Congresso, se há uma expectativa de aumento no número de parlamentares que compõem a chamada bancada do agro, redução, como saber se o candidato, eventualmente, que vocês da audiência estão pretendendo eleger é um candidato ligado ou não às pautas que são importantes para o setor agro, entre outras discussões, a partir de agora, com João Henrique Rummel, sócio-gestor da Action Relações Governamentais. Seja muito bem-vindo, Rummel, um prazer recebê-lo novamente. Opa, é um prazer estar contigo de novo, Kelly. É uma oportunidade de fazer uma análise e analisar esses dados que você inicialmente já colocou na tela. Muito bem, esses dados importam demais, né? Eles mostram essa mudança ali no protagonismo do Congresso e eu gostaria de entender o que gerou o aumento do protagonismo do Congresso nos últimos anos, na sua avaliação, Rummel. O protagonismo do Congresso ele está na própria Constituição. Nós, no Brasil, vivemos uma situação bastante complicada, porque nós temos uma Constituição parlamentarista e temos um sistema presidencialista. E nos últimos 20 anos, as decisões que estão sendo tomadas pelo Congresso é de fortalecer o seu empoderamento, da tendência dele buscar o protagonismo da discussão das políticas públicas. Então, antigamente, você tinha um controle total da pauta através das medidas provisórias, tá certo, do Congresso Nacional. No início desse século, o Congresso se apoderou, podendo deixar as medidas provisórias caducarem. Depois aumentou o seu protagonismo, colocando assuntos que não podem estar na pauta, na medida provisória, podem ser votados. Depois, eles criaram uma comissão especial para analisar as medidas provisórias e dificultando o travamento da pauta. E, por último, eles colocaram a obrigação da quebra dos vetos. Então é o seguinte, o Executivo já tem uma dificuldade gigantesca de colocar o seu assunto na pauta, mesmo sendo através de medidas provisórias, tá certo? E outra coisa, se o governo vetar, eles podem quebrar o veto. O outro ponto importante, tá certo, era que um dos poderes de barganha que o Executivo tinha era o orçamento. E com a lei de teto, o Legislativo soube mexer com o orçamento e colocou que antigamente, que era o poder das emendas, que estava na mão do Executivo, hoje isso está na mão do Legislativo. Então é o seguinte, ele tem a pauta e, além da pauta, ele também tem as emendas dos recursos que vão para estados e municípios. Então, o empoderamento deles é muito forte. E eu acho que, para mudar isso, tá certo? Você vai precisar de 308 votos, que todas essas modificações que eu falei para você, elas estão na Constituição. Bem, Rummel, diga para a gente o que você espera para a formação do Congresso em 2023. Teremos um alto índice de renovação dos parlamentares na Câmara, no Senado, sim ou não? O que isso significa? Conta para a gente o que você está enxergando neste momento pré-eleição. É muito importante porque é o seguinte, nós estamos vivendo uma reforma eleitoral.
tá certo? Há 4 anos atrás foi aprovada uma reforma e o ano passado ela também foi aprovada, foi ampliada essa reforma que vai modificar a maneira de comportar as eleições e eu acho que isso vai implicar muito no resultado das eleições deste ano. Por quê? A primeira coisa é que acabou as coligações, tá certo? Então, como acaba as coligações, eu não posso mais coligar com outros partidos para atingir o coeficiente eleitoral. Então, tem dificuldade. Vou dar dificuldade. Hoje nós temos 28 partidos aptos a lançar chapa. Então, estados como alguns estados pequenos como brasileiros que tinham 7 chapas, passou para 21 nominatas para você votar. Então, quer dizer, tem muito mais candidatos. Então, a eleição passada foi em torno de 8 mil, dessa nós já temos 10 mil candidatos para deputados federais. Então, com isso, nós temos uma modificação eleitoral. Outra coisa, nós temos mais cláusulas de barreira. Tá? Então, além do coeficiente eleitoral, atingir ou não ter a coligação, nós temos um problema do coeficiente eleitoral, que agora mudou. Antigamente você tinha a sobra, você dividia a sobra. Agora não, o coeficiente é quem vai definir a sobra. E você só pode ter candidato se tiver o coeficiente eleitoral ou 80% do coeficiente eleitoral. Aquele partido que atingiu o coeficiente eleitoral, os deputados dele têm que conseguir 10% do coeficiente eleitoral para poder ser eleito. E aqueles que não conseguiram atingir 80% têm que ter 20%. Então ficou mais difícil. A consequência disso é que vai ter uma redução de partidos. Isso é uma realidade. Hoje, estatisticamente, se faz contas para ficar entre 12 partidos dos 28, 12 partidos que vão ter condição de receber verbas públicas. Então é o seguinte, né, isso é uma tendência que a gente acha que poucos partidos vão conseguir sobreviver se não receber recursos públicos. Então, a gente acredita que a representatividade dentro do Congresso vai reduzir para 12 partidos. Uma outra coisa que acontece é que se você vai reduzir isso, você vai ter uma concentração, tá certo, de partidos e um fortalecimento de alguns partidos. O que a gente vem estudando, tá certo, dentro como tendências, tá certo, nas eleições proporcionais, é que a esquerda vem diminuindo, tá certo, os seus votos nas eleições proporcionais. Tá certo? Se eu pegar as últimas 6 eleições, vem tendo uma queda em relação a isso, um crescimento do centro. Então, com esse crescimento, então, quer dizer, existe um descompasso entre a eleição para presidente e as eleições para o Congresso. Então, a minha avaliação que eu coloco para você é que vai ter uma redução de partidos significativa, e eu acredito que também vai ter um fortalecimento dos partidos de centro, tá certo? Principalmente os partidos de centro que estão ligados à base do Bolsonaro. Muito bem, aí você coloca alguns elementos, o tempo de TV, ele passa tão rápido, especialmente quando a entrevista é muito boa, e eu preciso ir para a última pergunta com você, Romeu. Dentro desse contexto que você coloca uma perspectiva de redução no número de partidos, enxerga que dentro desse contexto, né, a esquerda vem diminuindo também a tendência de votos, é o que você colocou, o centro deve ganhar mais espaço no Congresso Nacional na sua expectativa para 2023. A pergunta que eu faço é, e a bancada do agro? A gente precisa saber, porque esse é um tema que importa à nossa audiência. Você espera que a representação do setor vai aumentar ou diminuir? Olha só, eu acho que a bancada do agro, a representação do agro, tá certo, como bancada, ela não vem diretamente da atividade agropecuária. Então, hoje, dos quase 600 parlamentares, nós devemos ter por volta de 20 deputados ligados diretamente à agropecuária. Eu acho que o que vai fazer a bancada é os temas que eles vão colocar e a visibilidade que esses temas vão dar junto à sociedade, aos parlamentares. Então, é o seguinte, quais são os temas e quais são os benefícios que esses temas vão trazer à população, e o parlamentar pode prestar um serviço à população. Então, se hoje o setor estiver organizado e tiver esses temas muito bem colocados e explicado para fazer o debate com a sociedade, nós vamos ter uma bancada muito forte. Se não tiver, aí vai depender da situação do Congresso Nacional. Hoje, quantos parlamentares compõem a bancada do agro? Hoje tem mais de 200, né? Mas por assinatura, agora que você vai, mas eu acredito que tem por volta de uns 100, 120 parlamentares. Tá certo.
Rúmel, foi um prazer te receber. Muito obrigada por dividir conosco esse estudo também, que foi muito rico para toda a nossa audiência. Fica o convite para você voltar sempre ao Hora H do Agro aqui na Jovem Pan News. Até a próxima. Até a próxima e muito obrigado. A satisfação é minha e estou à disposição. Da mesma forma.